eu saía só com as caras estranhas, meio cansado, escorrido, tudo torto. Aí os outros tudo paravam e tiravam foto, saiu tudo bonito lá. Não vamos deixar isso não. Eu quero falar com você, nós falamos ontem sobre tempo e estação. O pastor William pontuou aqui que semana passada nós estávamos celebrando a festa do tabernáculo. E a festa do tabernáculo, dos tabernáculos, ela marca para nós essa mudança de estação. Pastor, nós celebramos Réveillon e tudo mais. Sim, nós comemoramos juntos aqui, fazemos uma grande festa, um culto. Mas para nós como igreja, o nosso ano profético, vamos dizer assim, ele vira em tabernáculos. Ele muda em tabernáculos. Então nós vínhamos no tempo de restituição. Quando chegou na festa dos tabernáculos agora, nós estamos no tempo de frutificar. E eu quero falar com você um pouco a respeito disso. Eu quero primeiro que você leia comigo Eclesiastes 1:6. Eclesiastes capítulo 1, versículo 6. Diz assim: o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Essa parte aqui, pastor, mas como assim fala que não há nada de novo debaixo do sol? É porque as tendências, as coisas do mundo, sempre elas retornam para algo que já aconteceu. Então um corte de cabelo, vamos falar da moda em geral, sempre estamos voltando. Vamos citar o exemplo do bigode. O bigode dos homens por um tempo foi sacrificado e foi morto, mas agora está voltando com tudo. As calças tinham que ser o mais compactas possíveis, mas agora já estamos voltando do tempo das calças as calças grandes, largas. Então sempre tudo vai voltando e já existiu. Tem novidade? Tem novidade. Alguém cria alguma coisa? Cria alguma coisa. Mas a vida, ela é sempre dessa forma. Ela tem os seus circuitos, como fala no versículo 6, quando está se referindo ao vento. Versículo 10. Será que existe alguma coisa que se possa dizer: veja, isto é novo? Olha o que o texto fala. Não. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão também. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eclesiastes 1:6 aqui começa falando sobre o tempo, e o vento ele vai, ele dá a sua volta, e ele faz os seus circuitos. Os rios todos desaguam no mar, e o mar nunca enche. Assim é a nossa vida, e nós vamos sempre avançando. O próximo texto que eu quero ler com você, que eu não li ontem, porque eu já tinha lido em uma pregação anterior, mas eu vou ler hoje de novo. Eclesiastes capítulo 3, abra comigo aí, você que está com sua Bíblia, e você que não está, leia conosco no Data Show. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria,
tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eu estou lendo esses textos com você, porque nós precisamos, e você precisa sair daqui hoje, sabendo a respeito de tempo e estação na sua vida. Pastor, por que é tão importante eu saber sobre tempo e sobre estação? Porque você bem sabe que para cada estação existe um tipo de roupa para cada estação. Então, se estamos no inverno, as roupas são mais quentinhas e você muda até os seus hábitos. Nós, os cuiabanos, alguns que mudam até o hábito de higiene pessoal quando está muito frio. O banho ele começa a ser mais distante um do outro. Todos eles somem. Eu acho que isso é fake news, mas dizem por aí. Os hábitos mudam, nós já não fazemos tantas coisas ao céu aberto, ao relento, porque nós ficamos todos bem escondidos. Existe também o tipo de comida, puxa, essa comida é bom para esse tempo. Quando nós estamos doentes, também existem comidas que são melhores para aquele tempo. Então, tudo tem o seu tempo que você precisa se preparar para cada estação. Outra coisa, cada estação morre ou nasce algum tipo de planta, a natureza muda. Nós temos o exemplo aqui da nossa cidade, do ipê. O ipê tem um período que ele está lindo, no meu condomínio tem um que quando você está saindo, de manhã ele está todo branco, bonito. A hora que você volta à tarde, secou tudo, morreu, caiu, só está os galhos ali. A vinha também é da mesma forma. Ela dá ali o seu fruto uma vez, depois ela passa um ano toda sequinha, sugando os nutrientes todos do solo para produzir novamente. Então, por isso nós precisamos entender sobre tempos e estações. Porque se diante da natureza e diante dos nossos olhos, tantas coisas mudam de acordo com a estação, você acha que sua vida, ela sempre é do mesmo jeito? Não, ela não é do mesmo jeito. Você precisa entender isso. Por que você precisa entender isso? Para cada estação, nós temos que trocar de roupa, alimento, as nossas práticas, nós precisamos mudar para cada estação que nós vivemos. Por que você precisa fazer isso? Por exemplo, eu citei para você a roupa. A roupa. O que a roupa aponta para nós? A armadura de Deus. Nós precisamos em cada estação estarmos revestidos da armadura de Deus. Está lá em Efésios 6, eu não vou ler com você, anota aí. Depois você lê. Então, para cada estação, nós precisamos estar vestidos da armadura de Deus. Eu falei com você sobre a comida, o alimento de cada estação. O alimento aqui não simboliza somente a palavra, mas simboliza também profundidade na palavra. As armas são as nossas práticas como cristãos. Jejum, oração, confissão da palavra, meditação da palavra. Você pode até falar assim, pastor, mas o senhor está falando aí para mim, orar, para mim ler a Bíblia, para mim jejuar, eu já faço tudo isso. Eu vou falar de novo, porque minha mãe bocejou e ela não deve ter ouvido, quando ela bocejou, tampou o ouvido. Eu estou falando com você tudo isso aqui, não é porque você não faz a prática da oração, a prática da meditação na palavra, não é porque você não faz, mas em cada estação, não vou repetir para você, Emily, bocejou também.
em cada estação nós precisamos aprimorar as práticas que nós temos. Então, se você lembrar da tua vida aí, você não jejua hoje como você jejuava quando você se converteu. Você não lê a palavra hoje como você lia a palavra quando você se converteu. Você não ora hoje como você orava quando você se converteu. Então, por isso é tão importante nós entendermos os tempos e as estações. Pastor, mas o senhor está falando aí que eu preciso aprimorar as minhas práticas espirituais, vamos dizer assim? Sim. Quantos de nós passamos tempos e estações nas nossas vidas que nós precisávamos jejuar muito, porque o jejum era a única coisa que nos sustentava? Quantas vezes passamos por estações que nós tivemos que orar muito, porque a oração era o que nos sustentava. Teve uma vez, como igreja, nós jejuamos mais de 100 e poucos dias no ano. Teve gente que desesperou, arrancou o cabelo, saiu da igreja. Mas, e eu não estou brincando, esse povo só jejua, só isso, só aquilo outro, só aquilo outro. Mas era o tempo que nós precisávamos para jejuar. E aquele tempo nos sustentou. Então, por isso da importância de você entender os tempos e as estações na sua vida, porque senão você vai ficar sofrendo. Talvez você está numa guerra agora, que você precisa de muito jejum. Talvez você está vivendo um tempo na tua vida agora que você precisa de muita oração. Talvez você está vivendo agora um tempo que você precisa usar a adoração como a sua arma de guerra. E você precisa se aprofundar nisso. Então, quando eu estou falando para você aqui que você precisa conhecer o tempo e a estação para saber o que você precisa fazer, eu estou falando de aprimoramento. Quantos de nós aqui, os ministros, depois que nós estudamos o livro A Cultura do Jejum e o Poder Secreto do Jejum e da Oração, eu acho que esse é o nome do segundo livro, quantos de nós avançamos e muito na prática do jejum? Antes, quando nós lançávamos algum jejum, sempre vinha pode pudim vegano? Pode sorvete vegano? Pode chocolate vegano? Pode isso? Um dia eu vi a Regina falar bem assim, se for para fazer desse jeito, não jejua. Depois dos estudos, ninguém mais perguntou nada. Porque os irmãos entenderam. Aí já teve irmão que chegou para mim e falou, não, nesses 21 dias eu não vou comer nada, eu só vou na água. O nível subiu. Porque foi aprimorado a prática do jejum em nosso meio. Tem pessoas que depois que estudaram a prática do jejum, quando tem o jejum do Moa, que são 3 dias, eles já preferem ficar os 3 dias sem comer. Nossa, pastor, mas esse é o padrão? Não. Talvez esse não é o tempo e a estação para você. Faça o jejum da maneira que você conseguir, porque não existe uma maneira correta de fazer. Existe a maneira que você faz o seu melhor para o Senhor. Quem não muda, de acordo com a estação, pode sofrer muito ou até morrer. Talvez você está vivendo uma vida onde você acha que tudo é muito difícil e você tem até sofrido mesmo. Você tem se entristecido, parece que tudo dá errado, a sua vida não deslancha, não vai, você não consegue fluir, e isso atrapalha muito, e você já está pensando em desistir. Talvez você não discerniu a estação correta que você está na sua vida, e por isso que você está nadando contra a maré. Você não está sentindo o sopro que o Senhor está dando para você, e você está sofrendo muito porque você não entendeu o tempo e a estação que você está. Mas pastor, sofrer. Porque quando você entende o tempo e a estação que você está, você tem graça e favor de Deus para tal. Então já teve vezes de eu
me reuni com irmãos aqui que diziam assim: pastor, na segunda eu faço visita e discipulado, na terça eu faço visita e discipulado, na quarta eu estou na igreja, na quinta eu tenho casa de oração, na sexta eu tenho casa de oração, e no sábado eu me reúno com os adolescentes também para discipular. Você talvez ouvindo isso falar loucura, você talvez ouvindo isso vai falar bem assim: isso é cansativo. Mas deixa eu dizer para você, esse irmão, ele tinha a graça e o favor de Deus para isso. Por isso você precisa discernir a estação e o tempo que você está, e por isso que você não pode comparar com os outros. Porque chegou um tempo na minha vida também que o Senhor falou: você vai trabalhar muito. Então toda a minha agenda na semana, eu não tinha dia para mim e para minha esposa. Não, essa noite, meu amor, nós vamos ficar juntos, vamos somente focar na gente, vamos sair. Teve um período de mais ou menos 3 anos que nós não tínhamos esse tempo. Só que tanto eu como ela, nós tínhamos revelação que era o tempo para isso. E nós tínhamos graça e favor de Deus para isso. E Deus, 1 ano antes de mudar a nossa estação, Ele começou a dizer para mim: você precisa se preparar, porque eu vou mudar a estação. E eu e ela, nós começamos a se preparar. E quando chegou a mudança de estação, eu ainda por um tempo tentei continuar fazendo o que eu estava fazendo, mas já não fluía mais como fluía antes. O cansaço que eu não sentia, eu comecei a sentir. A dificuldade que eu não tinha, eu comecei a ter. E começou a ficar tudo meio difícil, meio travado. E o Senhor falou para mim: lembra que eu te avisei que eu ia mudar o tempo e a estação que você está vivendo? Naquele momento que foi mudado, eu não tinha mais o favor, a graça de Deus para aquilo. Eu tive que entender que eu tinha que entrar na nova estação que Ele tinha para mim. O que aconteceu? Fiz as mudanças que tinham que ser feitas, mudei de estação e eu voltei a fluir naquilo que Deus estava fazendo. Mas eu preciso te alertar uma coisa: não seja imaturo de Deus falar para você que Ele vai mudar a sua estação e você sair com suas próprias forças, sair fazendo. Ah não, vou chegar no meu líder de ministério, que é o Marcos, e vou falar: Marcos, Deus falou para mim que Ele vai fazer eu viver uma nova estação, algo novo, Marcos, por isso eu estou saindo da intercessão, por isso que eu estou saindo daqui, porque Deus tem algo novo para mim, e a pessoa vira as costas e vai embora. Não. Deus sempre trabalha de uma maneira que você dá continuidade naquilo que estava sendo feito. Então você não sai: porque Deus falou que eu vou viver algo novo, eu vou sair da igreja, eu vou fazer isso, vou comprar uma moto, vestir uma roupa de couro e vou sair porque eu vou viver algo novo. Não, calma, ouça o que o Senhor tem para você e se mova de acordo com aquilo que Ele está movendo. Mas eu vou sofrer. Sim, se você não entender o tempo e a estação, você vai sofrer. Pastor, morrer? Sim, você pode morrer, não naturalmente, mas você pode morrer espiritualmente. Mas também podemos trazer para a vida exemplos que, se você continuar fazendo algumas coisas que você fazia antes, você pode morrer. Não vai escandalizar, mas eu gosto de rodeio. Pensei em subir alguma vez? Jamais. Apesar que o boi não aguenta eu. Nunca pensei. Mas eu assisto o campeonato mundial, a PBR. Eu assisto. Não torço para o touro, eu torço para o peão. Eu gosto daquilo. Mas teve um peão um dia que ele falou o seguinte: ele falou: eu decidi me aposentar. E o cara perguntou: mas por que você decidiu se aposentar? Você está no auge, 3 vezes campeão mundial, você está ganhando isso, está ganhando aquilo, está ganhando aquilo outro. Ele falou assim: porque os exames e um médico disse que um tombo, uma montaria pode me matar. Ele falou: eu estou tão quebrado e com tanto parafuso, que um parafuso pode quebrar e furar onde não devia, e eu posso morrer. Eu estou novo,
mas eu entendi que meu tempo já deu. Ele foi sábio. Ele entendeu o tempo certo de parar e mudou a estação dele, porque ele falou: o médico me avisou que uma montaria poderia me matar. E muitas vezes nós, na nossa vida, nós somos assim. Nós não entendemos o tempo e a estação que estamos, vamos metendo a cara de qualquer jeito, vamos fazendo a coisa de qualquer jeito, e quando a gente vê, a gente quebra a cara. Deus já falou para você que não é para você mais fazer tal coisa, e você continua fazendo, uma hora vai dar ruim. Deus já falou para você parar com uma coisa aqui e começar outra aqui, você vai teimar, vai dar ruim, por causa do tempo e da estação. Ah, mas o Senhor falou de morrer espiritualmente. Sim, até mesmo se você se envolver com coisas do ministério, que não é o tempo, pode ser que você morra espiritualmente, porque não era o seu tempo para aquilo, e você começou a fazer. Por isso tem tantas pessoas frustradas, tem tantas pessoas que se dizem desviadas, tem tantas pessoas que estão fora da igreja, porque elas fizeram coisas que não era o tempo delas fazerem. Ontem quem estava no MOU aqui, eu dei um exemplo meu, eu tentei fazer de um jeito para ninguém saber que era eu, mas com uma história mal contada, eu tive que falar que era eu. Mas uma vez um pastor chegou para mim e disse assim: eu vou ordenar você hoje ao ministério pastoral. Muitas pessoas iam falar: uau, é isso, é aquilo outro. Mas eu sabia que não era o momento. Ah, pastor, o senhor desobedeceu? Não, eu tinha uma palavra de Deus que não era o momento. E eu cheguei naquele pastor e disse: pastor, não faça isso. Não é o tempo disso. Ele não é aqui da igreja, tá? Não é o tempo disso. Ele botou o dedo e falou: você tem certeza? Eu falei: absoluta. Não é o tempo disso. Eu preciso trabalhar, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso avançar primeiro. Não é o momento para isso. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque ainda hoje, de vez em quando, o peso do ministério pastoral faz ter uns beriberi, faz parar no ponto de socorro, uma tremedeira, um negócio diferente. Mas eu falo comigo mesmo: Deus, se o Senhor permitiu que eu estou aqui, é porque eu aguento o rojão. Então o olho que treme sozinho para de tremer, e eu vou e continuo fazendo. Mas eu estou falando para você da vida ministerial, que você precisa respeitar o tempo e a estação. Às vezes é tempo de uma coisa e a pessoa quer fazer outra. Isso vai dar errado. Eu falei para você aqui discernir o tempo e a estação para você não fazer aquilo que não precisa ser feito. Mas existem pessoas que o tempo e a estação é para você avançar e é para você fazer, e você continua parado. O inverso também dá errado. E aí eu vou trazer para você o exemplo, por exemplo, do empreendedorismo. Talvez as portas de oportunidade estão abertas para você. Esse é o momento de você investir, esse é o momento de ir, esse é o momento de fazer, mas você não vai. O momento é esse. A porta de oportunidade é essa, você precisa fazer. Sabe por que eu estou falando isso? Não é porque Deus falou que vai fazer, que tudo vai se desenhar na sua frente. Seria tão bom. Deus falou que vai fazer você dono de uma grande empresa, e simplesmente um prédio se levantar na frente da sua casa, com a fachada com seu nome, e aparecer alguém lá de dentro falando: venha, Edileuza, esse prédio é seu e essa é a empresa que o Senhor falou. Uhul! Você não mete o pé na água não, para você ver. Não começa você a fluir naquilo que deu, mas o meu capital é só esse chifre. Pega esse chifre, toca ele com toda a violência e vai. Esse chifre vai aumentar. Pega aquilo que Deus te deu e vai, porque esse é o tempo da oportunidade que Deus está te dando. É a estação para isso. Quantas vezes nós sonhamos, irmãos, em trocar o nosso som? Nunca deu certo, mas um dia uma porta de oportunidade se abriu.
E algumas pessoas que eram mais tranquilas ficam estranhas. Vamos comprar só uma caixa, e aparece alguém e fala, não, vamos comprar 2. Né, bispão? Vamos comprar só 2. Aí alguém que era bem tranquilo fala, eu acho que tinha que comprar 3. E aí você vai ficando meio com medo. Não, então vamos comprar as 4 caixas. Aí o bispo Adriano sai da reunião. Teve que pegar a Heloísa, alguma coisa de apresentação. E nós continuamos conversando. Aí aparece alguém que costumava ser tranquilo. Fala bem assim, eu acho o seguinte, se nós já vamos comprar as 4 caixas de cima, eu acho que a gente tem que comprar tudo. Eu falei, tudo, mas tudo. E tudo vai ser bastante tudo. Mas e o bispo Adriano? Alguém falou bem assim, ele vai topar, que ele está junto. Pode ir. Irmão, nosso som não é caro. Foi 55 mil a 60 mil mais ou menos. Não é caro, porque um orçamento de uma loja que veio aqui ficou em 460 mil para fazer um som que resolvesse mesmo. Ai, pastor, mas esse som aqui está no limite. Na festa tinha mais de 200 pessoas, não tinha mais para onde ir, não tinha mais o que a gente pudesse fazer. Profeticamente, em breve, nós vamos ter tantas pessoas aqui, nós vamos precisar trocar o som novamente. Mas nós vamos fazer e vai dar tantas parcelas de tanto. Falei, meu Deus. Mas era o momento para nós colocarmos o pé na água. Compramos, está feito. Aí nós, os pastores, nós vibramos. Aí, comprou, está feito. Ai, glória a Deus. Mas no momento que cada um foi para casa, a Regina foi do meu lado quieta, eu também, falei, 50 mil, né? 50 mil. Olhei para ela olhou para mim, mas ninguém falou nada, só olhava um para o outro. Ou 50, né? E o bispo não sabia. Chegou na outra reunião, eu queria ligar, eu falei, eu vou falar para o bispo, eu quero ligar para ele. Eu queria compartilhar da alegria, mas eu queria compartilhar do peso de opressão também. 50 mil, né, irmão? Entre quantos pastores? Entre 6, entre as famílias dos pastores, 6 famílias, foi os pastores que pagaram o som. 50 mil, né, irmão? Aí a Regina falou, não fala, porque o Adriano vai estar lá na casa dele, e pode ser uma notícia muito assim. Eu falei, eu não acho justo a gente carregar isso sozinho. Chegou noutra reunião, eu não me contentei. Falei, porque nós compramos todo o som. Aí ele falou bem assim, todo? Eu falei, agora? Eu falei, tudo. Tudo? Tudo. Ele tirou o óculos e aí eu estava assim, ele saiu da minha frente. Apóstolo, como assim tudo? Tudo, Adriano. O sub, as coisas. Ele só falou assim, gente, nunca mais eu saio de uma reunião antes. Era o tempo para isso. Está quitado. A gente quitou, pagou tudo. Era o tempo. A reforma aqui do prédio, segundo o Jean, e o Jean é crente, que ele veio no culto hoje, mas esquece, vamos continuar. Vamos seguir. Foca aqui, esquece o Jean. Segundo o Jean, era para mexer só no palco. Não, nós vamos tirar aqui o piso do palco, vamos fazer as coisas, vamos fazer isso, fazer aquilo outro. Vamos por partes. Porque o cálculo isso, cálculo aquilo. Aí nós marcamos uma bela sexta-feira para arrancar aquele carpete do tempo do dinossauro, do Antigo Testamento aqui. E ficou legalzinho. Aí alguém falou assim, vamos arrancar só esse aqui de baixo para a gente ver como que fica, só um. A hora que arrancou, ficou legal também. Irmãos, eu só sei que no sábado, no domingo, a gente arrancou tudo. E a reforma começou de uma forma que a gente não esperava. O pastor William apareceu aqui com as máquinas que cortavam ferro. E a gente começou e foi, era o tempo para aquilo, e foi indo. O pastor William, nós descuidamos dele um pouquinho, ele subiu na fachada lá em cima, tinha uns ferros, aqueles mais antigos do Antigo Testamento, aí vai lembrar.
ele já começou a cortar os ferros de lá. O Jean, eu lembro como hoje, o Jean saiu, ele falou, mas não era para mexer na fachada. Eu falei, já foi, só fogo, maquita, as coisas acontecendo. Já tinha uns irmãos já comichando com aquela calçada, com aqueles pisos quebrados, e eles, poxa vida, a gente podia, o Marcos foi um, a gente podia arrancar um disso aqui. Ah, mas será que sai fácil? Aí o Marquinhos pegou o negócio, ó, sai inteiro. Só mais um, puf, sai inteiro. Mais uma vez o pastor William apareceu com o Dinei, com as máquinas que fazia negócio assim. Irmão, não arrancou, foi tudo. Era o tempo e a estação para aquilo. Era o tempo oportuno para aquilo que nós vivemos como igreja. E aquele foi o tempo que nós tivemos uma mudança na nossa vida. Por quê? Nós entendemos o tempo e a estação para aquilo. O outro texto de Eclesiastes que nós lemos, capítulo 3, ele fala que há tempo para todas as coisas, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para chorar. Aí muitas pessoas leem aquele texto, pastor, mas tempo para chorar? Uma das coisas que muitas pessoas se machucam é no período do luto. Irmão, o período do luto, ele precisa ser vivido. Pastor, mas como assim? No período do luto, se você está com vontade de chorar, chore. Se você está triste, não se cobre. Porque isso pode estourar lá na frente um dia. Pode não, vai estourar um dia. Então se tem alguma pessoa de luto no seu lado, não chega para ele e fala assim, não, bobo, ele está melhor que nós agora, para com isso. Não, não faça isso. Existe o tempo para chorar. Existe o tempo para se alegrar. Existe tempo para todas as coisas. Por isso é tão importante você entender o tempo e a estação da sua vida. Fala que há tempo de construir e tempo de destruir. Mas pastor, destruir? Sim. Existe tempo e estação na nossa vida que Deus vai falar, acaba com tudo. Para tudo que você está fazendo. Mas eu investi anos nisso. Se Deus te deu uma palavra para parar com tudo e acabar com tudo, obedeça. Mas eu não vou fazer nada. Não faça nada. Obedeça ao Senhor. Porque nós temos a sensação de que nós estamos com Deus ou Ele está conosco só quando nós temos a sensação de estar avançando. Quando nós temos a sensação que as coisas estão caminhando, nós estamos indo, nós estamos conquistando, nós estamos construindo. Mas existe tempo e estação que você vai parar. Existe tempo e estação que você vai dar um passo para trás. Existe tempo e estação que você vai sentar na cadeira e você vai esperar o que Deus tem para fazer. Então não se engane com o ativismo. Ah, eu não estou fazendo nada. Eu falo isso de experiência própria. Quando minha agenda era cheia na semana, para mim eu estava bem, eu era de Deus. Aí até que eu fui tirar uma férias de 7 dias. E os 7 dias parecia que eu estava em pecado por estar descansando. Os 7 dias parecia que eu estava em pecado quando eu estava na piscina quentinha. E quando chegou o domingo do culto, eu lá de férias, quase que eu saí procurando uma igreja para congregar. O ativismo estava me vencendo. E eu voltava das férias como se eu estivesse errado por ter feito isso. Aí quando começou a surgir espaços na minha agenda à noite, parecia que era errado eu estar com minha esposa, jantando ou em algum lugar com ela, no horário que eu tinha que estar fazendo, ou eu fazia alguma coisa. E o ativismo estava me matando, porque eu não entendi o tempo e a estação que o Senhor estava me colocando. Mas rapidinho eu corrigi, tá? Mas eu estou falando tudo isso para você
aproveitar esse tempo que nós estamos, numa mudança recente de estação. Você vai analisar a tua vida, e você vai pontuar aquilo que você vai continuar fazendo, aquilo que você vai deixar de fazer, aquilo que você vai esquecer de vez, aquilo que você talvez vai retornar a fazer. Por quê? Muitas pessoas têm a mente fechada por repetir algo que deu certo, e eu estou falando de mim, amém? Amém nada. Quando eu falar assim muito de mim, você fica, senão vocês macetam mais eu ainda, estou brincando. Mas eu era uma pessoa super resistente no quesito de fazer algo que um dia deu certo. Mas nós lemos o texto aqui, que a vida tem os seus circuitos, assim como o vento, e ele vai e ele volta. Então, uma mudança de ciclo também pode estabelecer para você voltar a fazer algo que um dia você já fez. Por isso que você precisa discernir isso. Então, nesse tempo, você vai saber se você vai realmente continuar com compromisso A e compromisso B, se você vai continuar no círculo de amizade que você está agora, se você vai realmente investir no projeto que você está investindo. Mas pastor, eu estou investindo nesse projeto há 5 anos. Deixa eu dizer para você, se o seu tempo deu nesse projeto e Deus está falando isso, acabou. Obedeça. E eu quero ir para a parte final de hoje. E eu quero falar sobre o frutificar. Você já entendeu sobre o tempo e a estação, e eu quero que você vá embora hoje com a sua mente fervendo. E eu quero que você nessa semana, algum dia você sente para escrever aquilo que você está fazendo na sua vida, e você alinhe a sua vida para o tempo e a estação que você vai começar a viver agora. Você já entendeu que existe tempo para todas as coisas. Não é errado você parar, não é errado você descansar, não é errado também você avançar. Por quê? Muitas pessoas também foram duramente criticadas porque a agenda delas estava lotada. Eu e minha esposa foi uma. Teve pessoas que chegaram para nós e falavam assim: eu não acho certo isso. Eu não acho certo você não ter tempo para jantar, você não ter tempo para fazer isso, você não ter tempo para fazer aquilo. Eu não acho certo você não faltar uma reunião. Eu e ela já fomos duramente criticados por isso. Assim como não é errado descansar, não é errado a pessoa que está no tempo dela de trabalhar. Nós costumamos sempre falar para os adolescentes, eles reclamam para nós: estamos cansados, acordamos 5 horas da manhã e vamos para a escola, da escola nós vamos para o menor aprendiz, do menor aprendiz nós vamos para um curso e não tenho tempo para dormir. Nós sempre falamos para eles: o tempo de vocês fazerem isso é agora. Para quando vocês estiverem com 25 anos, 26 anos, vocês estarem bem encaminhados profissionalmente. Então esse é o tempo de você dormir pouco, esse é o tempo de você descansar pouco, esse é o tempo de você estudar, esse é o tempo de você fazer, esse é o tempo oportuno para isso. Porque muitas pessoas chegam com 40, 50 anos, aí elas vão querer tirar todo o atraso e aí já está muito tarde. Então existe o tempo para cada coisa. E não tem como frutificar sem se envolver com a vida dos outros. Repita comigo: não tem como frutificar sem me envolver com outros. Não tem como nós, como igreja, comunidade, nós frutificarmos sem se envolver com a vida dos outros. Igreja é isso. É você sentar do lado do teu irmão sentar do teu lado, é você cumprimentar, é você orar por ele, é você estar junto. Igreja é isso. Nós vivemos um tempo da pandemia que as cadeiras ficaram distantes uma da outra. Quando foi voltar as cadeiras ao normal, tivemos resistência. Algumas pessoas: não precisa ficar perto desse jeito, seu lugar não é na igreja. Igreja é um lugar onde você está próximo das pessoas, é uma comunidade. Então não tem como você frutificar sem se envolver com a vida das pessoas.
Mateus 9, do 35 ao 38, vamos ler juntos aqui. Diz assim: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua obra. Pode voltar no primeiro versículo 35. Eu quero dizer para você, o Senhor Jesus, Ele nos chama a pastorear. E a primeira coisa que eu quero definir com você: não, pastorear é só para o pastor. Não, pastor é só aquele que prega. Irmãos, o que eu estou fazendo aqui hoje, com esse microfone, falando aqui para vocês, é 1% do que um pastor tem que fazer. Mas por ensinos errados, todo mundo achou que pastor é aquele que prega. Não. Existem muitos de vocês aqui que exercem um ministério pastoral sem subir aqui para pregar um culto sequer. O Senhor Jesus nos chama a pastorear. O Senhor Jesus nos chama a se envolver com as pessoas. Por quê? Versículo 35, e Jesus percorria todas as cidades e aldeias. O ide, ele antes de falar lá em Mateus 28, 19, ide fazer discípulos, o significado de ide também é indo e fazendo discípulos, ou seja, enquanto vocês vão, enquanto vocês vivem, enquanto vocês vão indo, vão fazendo discípulos. Jesus, ele ia todas as cidades e aldeias. O que ele ia fazendo? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Você quer ver o poder de Deus? Primeiro, vai. Depois, ensine e pregue o evangelho do reino. E os sinais e as maravilhas vão acompanhar você. Então, vai, ensine. Você vai até as pessoas, você não vai colocá-las sentadas numa cadeira e vai falar: agora eu vou pregar para você, eis que te digo. Não. Você pode ensinar o evangelho do reino para as pessoas na sua vida, com uma conversa curta. Você pode falar ali um texto bíblico e abençoar a pessoa. Depois, o que vai acontecer? Todo tipo de doença e enfermidade vai sair. Aqui fala dos sinais e maravilhas que acompanharão você. Então você vai, você ensina, você prega, e Deus vai fazer através de você. E no versículo seguinte, diz assim, no 36, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Uma coisa que não pode faltar no coração do cristão: compaixão. Compaixão. Se você não se compadece das pessoas, é porque você não se envolve com as pessoas como deveria. Porque o nosso Senhor, Ele se compadecia das pessoas. Quantos de vocês aqui já viram pessoas, irmãos? O Espírito faz dessa forma. Quantas vezes você sente de orar por alguém na rua? Quantas vezes aqui você sentiu? É compaixão isso. Mas eu vou usar uma outra palavra que talvez para alguns vai entender melhor. Quantas vezes você sentiu dó de alguém? Você olhou para alguém e você simplesmente sentiu uma vontade de ajudar. Isso é o Espírito movendo dentro de você. Quando você vai, quando você ensina, quando você se dispõe para isso, quando você deixa Deus fazer através de você, automaticamente os seus olhos, eles são trocados e você não vê as pessoas mais como você via antes. Você tem compaixão por elas, e Jesus tinha compaixão. Sabe por quê? Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Quantas pessoas estão ao seu redor
que você sabe que elas estão aflitas e exaustas, mas você como cristão não faz nada. Você como cristão não faz nada. Primeiro, você não está tendo compaixão. E você não consegue ver as pessoas com os olhos que o Senhor vê. Ele nos chama. E no versículo seguinte, diz assim no 37, então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38, por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quem é o Senhor da seara? É o Senhor. É o nosso Senhor Jesus. E Ele diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogue, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores. A partir do momento que você vai, que você ensina, sinais e maravilhas começam a acontecer, você começa a ter compaixão das pessoas, você não vê mais elas como elas são, você começa a se importar de tal forma para a obra que não basta você estar fazendo, mas você também se torna um intercessor pela obra. E você começa a pedir, Senhor, mande trabalhadores. Por isso que, quando pessoas na igreja, elas ficam com ciúminho de quando outra chega para fazer o que ela faz, eu sempre falo, meu irmão, você precisa alinhar seu coração. Porque ao invés de você ficar triste, porque tem pessoas chegando para fazer o que você faz, você tem que estar feliz, porque tem pessoas que vão somar forças com você e vão cumprir o propósito. O Senhor nos chama a pastorear. E os músicos podem subir aqui. Mas por que é tão importante o pastor? Salmo 23:1. Vamos ler. Qual a função de um pastor? O que o pastor faz? Eu sempre me lembro do meu tio quando eu ia para o sítio. E tinha o horário que ele falava, o gado tem que ficar nesse pasto de manhã. Já começava 3 horas da manhã, ia lá no curral, via se estava tudo certo, tirava leite da vaca, de manhã tinha que ficar no curral A. Mas na hora do almoço ele já tinha que pegar o cavalo e sair, por quê? Agora no período da tarde é no curral B, porque tem sombra, porque tem mais água. E quando chegava ali 4:30, 5 horas, ele já pegava tudo e já trazia para dentro do curral, um lugar mais apertadinho, mas era mais perto da casa, mais cercado, porque estava chegando a noite, e era melhor eles ficarem ali. Ele tinha esse cuidado. Já conheci pessoas também que um dia chegaram para mim e falaram, rapaz, eu estava com 150 cabeças de gado, e eu deixei no pasto solto, e eu não cuidei. Ele falou que perdeu, gado sumiu no meio da mata, gado foi roubado, e ele falou, hoje eu não tenho nem 50 e nem sei para onde foi. Eu estou falando aqui de gado, mas agora eu quero trazer para o pastor e o pastor de ovelha. Se até quem cuida dos gados tem o lugar certo para colocar, é daqui esse horário, daqui vai para cá, daqui vem para cá. O pastor de ovelha, o que ele faz? Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Olha o que o pastor faz. Você lembra que Jesus falou que ele se compadeceu porque as ovelhas estavam o quê? Exaustas e aflitas. No versículo 2, o que o pastor faz? Ele faz repousar em pastos verdejantes. O que o pastor faz? Ele leva para junto das águas de descanso. Então, aquele amigo teu, ou teu irmão do lado aí, que você está vendo que ele está cansado e aflito, você vai ter que se envolver com ele. Você vai ter que pastorear a vida dele fazendo o quê? Levando ele para pastos verdejantes. Você vai ter que fazer o quê? Levar ele para correntes de água tranquila, para ele tomar ali a água fresca. Para quê? No versículo 3,
refrigera-me a alma. A função do pastor é ele pegar a ovelha, ele levar para pastos verdejantes, ele levar para corrente de água tranquila, para refrigerar a alma. Então não tem como você frutificar se você não se envolve com pessoas. Não tem como você gerar frutos se você não se envolve vida na vida. Ah, mas fulano é desse jeito, fulano. Lembra que quando você deixa Deus fazer, a sua ótica muda, e você deixa de ser tão crítico, você deixa de ver as coisas tanto no ponto errado, você deixa de ver as pessoas e se sentir o tal. Pessoas que são muito críticas, elas não aguentam críticas. Quem é muito crítico pode saber que a hora que sofreu a mínima crítica, ela vai se revoltar, porque a pessoa que é muito crítica, ela sabe, ela acha que ela é perfeita. Então ela está sempre apontando, ela está sempre fazendo, até o dia que chega alguém e fala: se enxerga, você não é essa Coca-Cola toda não. Dá uma segurada. Mas quando você tem a visão do Senhor e você tem o coração dele queimando dentro de você, você sempre tenta entender o porquê que a pessoa está fazendo aquilo. Aí você, quando investiga, você vai saber que a pessoa não está fazendo aquilo ali contra você. Ela tem problema também no trabalho dela, ela tem problema também na faculdade, ela tem problema também em casa, e o problema não é você, mas você aprendeu a discernir. Outra coisa, tem pessoas que, viu tal coisa fazendo errado, tem pessoas que dizem: não, eu não vou criticar, eu já fui muito pior. Porque a pessoa mudou a maneira como ela vê. E aí quando você muda, o que acontece com sua vida? Você é um instrumento vivo para trazer refrigério para as pessoas. Quer frutificar? Se envolva com as pessoas. Quer frutificar? Dê carona para as pessoas para a igreja. Quer frutificar? Traga as pessoas para a igreja. Quer frutificar? Ore pelas pessoas. Quer frutificar? Pergunte para o teu colega: fulano, eu oro todo dia, tal horário e tal horário. Pelo que eu posso orar por você quando eu for orar? E no versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui está o pastor Bruno. Ele é meu pastor. E eu não estou fazendo um exemplo, não. Ele é meu pastor. Ele pastoreia a minha vida. E nos momentos de tensão e momentos de dificuldade, a Regina sabe. Quando eu estou com ele, eu estou tranquilo, porque o pastor Bruno vai resolver. Quando eu e a Regina, a gente ia fazer as coisas difícil, ia em alguns lugares estranhos, eu sempre falo para ela: vamos levar o pastor Bruno, porque se ele está, eu estou tranquilo. Aqui tem o bispo Adriano também, que também é pastor. Ele é desse jeito, barulhento. Mas quantas vezes a Regina falou: amor, nós vamos ter que fazer um ato profético lá na última rua do último bairro, onde nem luz tem. Eu falo para ela: você já chamou o bispo Adriano? Eu só quero que ele esteja junto. Não é verdade? Teve uma vez que a gente foi num lugar tão estranho que até a mão dele tremia tocando violão. Ele trocou a música mais rápido. Era uma música que ela... Jesus te entronizamos. Quando a gente toca ela normal é assim: Jesus te entronizamos. Nesse dia foi: Jesus te entronizamos, declaramos que és Deus, que és... E o pastor Bruno com a esqueletinha. E eu já falando para a Regina: vai orando, já vai orando, e já vai e tal, o negócio.
E foi desse jeito. Quase que o pastor Bruno foi entrando no carro, um negocinho dentro do carro. E a gente foi embora. Mas quando eu estou com esses caras, eu estou tranquilo. Eu estou dando um exemplo da minha vida. Porque eu entendi que eu não ando sozinho mais. E já teve vezes de nós passarmos, já teve vezes de pessoas ameaçarem a gente com arma. Lá em Sinop uma vez, a Regina tentando resolver uma briga de casal, tentando resolver isso, do nada veio uma pessoa que era parente da mulher, e o cara veio armado, e veio isso, e ameaçou a Regina, e o pastor Bruno estava lá, eu estava tranquilo. Estava tranquilo não, a gente virou a noite na delegacia, foi uma confusão. Aquele dia eu quis abandonar o ministério. Eu falei, está amarrado, estou dentro da igreja, na igreja você é ameaçado com arma, a pessoa querer fazer isso, querer fazer aquilo. Desisti do ministério umas 6 vezes mais ou menos. A Regina falou, pensa, ora, calma, vamos conversar depois. Mas eu não desisti, estou aqui. Mas o que eu quero falar para você, tem pessoas que estão sozinhas, perto de você, e você poderia trazer refrigério para a alma delas, e você poderia dar uma segurança para elas. Pastor, você não está entendendo. Eu tenho medo também. Mas quando junta 2 medrosos, ele fica tranquilo porque ele tem ao outro. E o medroso, ele fica mais tranquilo quando sabe que o outro está com mais medo do que ele. Então ele dá uma levantada na moral. Eu estou brincando com você, mas não tem como frutificar sem se envolver com o outro. Então, vai, ensine o evangelho do reino. Sinais e maravilhas vão te acompanhar. Você vai ter compaixão das pessoas porque a sua ótica vai ser mudada. Você vai refrigerar a alma das pessoas. Você vai trazer paz para as pessoas. Você vai levar pessoas para pastos verdejantes, para correntes de águas tranquilas. Talvez sem subir num púlpito, só o fato de se preocupar com elas. Coloque de pé, eu quero orar com você. Pode deixar ligado mesmo. Eu falei aqui exemplos do pastor Bruno e do bispo Adriano, porque a gente já está junto. Eles me acompanham há um bom tempo. O pastor Bruno é meu primo mesmo. O pai dele é irmão da minha mãe. O bispo Adriano, ele carrega eu viajando desde 2011. Eu falo carregar porque em 2011 eu era um adolescente. E ele que levava eu para cima e para baixo, e pagava os lanches para mim. De vez em quando eu assustava ele, um x-tudão e Coca-Cola no café da manhã cedo. Por isso estou aqui com esse volume todo. Mas como é bom você ter pessoas para andar junto. Como é bom ter alguém que está na caminhada com você. Temos hoje aqui pastor William que anda junto conosco, pastor Edson e tantos outros que acompanham eu e a minha família. O bispo João, meu velhinho cansado, está sentado ali porque ele está cansado, irmão. Segundo ele já acorda cansado. Então ele está cansado ali. Mas eu quero orar com você bem rápido. Mas eu queria que você desse a mão para o seu irmão do lado. Os irmãos do canto podem chegar para o meio. Os irmãos do canto, dessa fileira e dessa, cheguem para o meio para você dar a mão para o seu irmão. Isso. Isso. O irmão que casou, se quiser dar a mão para a irmã Érica ali, ia ser legal, entendeu? Você é crente mesmo, Gia. É isso aí. Quero orar por você. Eu lembro até hoje a primeira vez que nós fomos orar de mão dada depois da pandemia. Teve pessoa, quero abençoar você. Deus, eu abençoo os meus irmãos que aqui estão.
Eu peço para eles que o Senhor dê sabedoria, Senhor, e discernimento para eles entenderem os tempos e as estações da vida deles. E que em nome do Senhor Jesus, eles possam essa semana ajustar a vida deles. Eles possam tirar aquilo que precisa ser tirado, acrescentar o que precisa ser acrescentado. Que eles possam nesse tempo, Senhor, aperfeiçoar as práticas espirituais que o Senhor deixou para eles. Que eles possam, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nesse tempo, avançar em jejum, avançar em oração, avançar em meditação na palavra, Senhor, para que eles possam crescer e serem aperfeiçoados no Senhor. Mas que esse seja um tempo também, Senhor, que eles venham ouvir a Tua voz e eles venham pastorear e se envolver com as pessoas. Que eles possam viver o ID, que eles possam ir, que eles possam ensinar o Evangelho do Reino. Em nome do Senhor Jesus, que através da vida deles, sinais e maravilhas venham acontecer. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor venha fazer que eles mudem a visão deles e eles venham ter compaixão das pessoas. E que não só isso, eles venham se importar com a obra e se levantarem como intercessores que clamam ao Senhor da seara que mande trabalhadores. E que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, use eles como refrigério para as pessoas. Que eles sejam usados para levar as pessoas em pastos verdejantes e a correntes de água tranquilas. Usa cada um deles na característica que eles têm, porque o Senhor fez eles assim. Arranca do nosso meio toda vergonha, arranca todo medo, e que eles possam ser instrumentos vivos em Tuas mãos. Que em nome do Senhor Jesus, o poder do Senhor se aperfeiçoe nas fraquezas deles e possa fazer deles fortes e valentes para o louvor da Tua glória. Que nenhuma pessoa sequer aflita ou exausta que passar ao nosso redor, elas não sairão da mesma forma, porque a vida do Senhor fluirá através de nós, Senhor. Nós Te agradecemos por esse momento especial que nós passamos aqui. Nós abençoamos essa semana que se inicia, profetizamos que será uma semana de bênção, uma semana de grande derramar do Teu Espírito e uma semana de vitória para o povo de Deus. Em Teu nome nós viemos aqui, Senhor, e em Teu nome nós voltaremos para as nossas casas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Abraça esse irmão do lado e fala: irmão, você pode contar comigo em nome de Jesus. Conte comigo para comprar um cachorro quente ali na cantina.